Ei, a paz do Senhor, que irmão Felipe. Estamos aqui para dar sequência à nossa série de reflexões sobre as táticas do espírito do anticristo. Não repare o cenário, não repare o meu cabelo. É claro que eu não tenho um cenário para gravar, os irmãos já são cientes disso. Cada vez que eu estou gravando vídeo, eu estou num quarto ou num lugar diferente. Mas o que importa é a palavra. E este é o nosso compromisso de estar ministrando. E começamos na aula passada falando sobre que o espírito do anticristo, ele tem várias táticas. E nós vamos enumerar 14 táticas. E 14 táticas em 14 vídeos estaremos apresentando elas. Pode ser que algumas a gente faça em 2 ou 3 vídeos. Então pode ser que dê mais do que 14 vídeos. Mas a intenção inicial é 14 vídeos. E com qual intenção ele tem essas táticas? A intenção dele é o seguinte. A intenção dele é, por meio dessas táticas, calar a voz do cristianismo, calar a voz, calar ou apagar a imagem de Cristo, tentar sufocar tudo o que se está ligado a Cristo. A gente vê que quando o Jesus estava para nascer, ele promoveu uma perseguição por meio de Herodes, e essa perseguição na cidade de Belém, na cidade de Belém, onde nasceu Jesus. Mas antes disso, por diversas vezes, de forma orquestrada, através das diversas vezes com que Israel se apostatou da fé, ele tentou ofuscar o projeto de Deus através de Israel, por meio do qual viria a pessoa de Jesus Cristo. Agora, depois que o plano de Deus já estava para se cumprir, mais uma vez ele tentou através de Herodes, e depois que Jesus veio a nascer, ele tentou de novo através de vários métodos, como na tentação no deserto, ou como muitas vezes alguns discípulos tentando dissuadi-lo, quando Jesus virou para Pedro e falou: vai de Satanás, porque você não entende as coisas de Deus. Ele não estava falando com Pedro, nós sabemos, e sabemos que ele estava falando com o inimigo. E depois, e hoje, depois que a igreja foi instituída, que ele viu que estava perdendo o campo mesmo, ele começou a perseguir a igreja, e sempre um método diferente, né? E sabemos que hoje ele ataca também, ele não abandonou os velhos métodos, não. Pelo contrário, em alguns países ele ainda continua perseguindo e matando cristãos. Mas em outros países que tem a bandeira da laicidade, por meio do qual ele não pode perseguir religião, ele persegue ainda de forma velada o cristianismo e, ao mesmo tempo, ele usa outros meios para atacar o cristianismo, sem ser necessariamente a perseguição, né? E aí eu comecei a falar que uma das táticas do espírito do anticristo é destruir os princípios morais. Os princípios morais são os princípios morais, falando de uma forma resumida, são os princípios ou as bases em que toda a sociedade judaico-cristã foi fundamentada. São princípios que se inspiram na palavra de Deus. Mesmo que muitas pessoas em nossa sociedade não sigam esses princípios, mas eles têm esses princípios na cabeça, pelo menos para causar um temor ou para pôr neles um certo limite moral que lhes impede talvez de ultrapassar. Ou seja, sem esses princípios, talvez por certo a sociedade estaria degradando, mas são princípios que servem como sal
para poder temperar a sociedade de forma que mantém-se um certo equilíbrio, uma certa estabilidade moral. Ou seja, se então tira todo esse sal, então não há como mais manter a estabilidade moral. E então o inimigo procura então destruir esses princípios. Ele procura destruir esses princípios. Ele procura tirar essas bases que foram lançadas pelos homens de Deus, e que mesmo que, como eu falei, as pessoas talvez não sigam verdadeiramente isso, mas elas têm pelo menos isso em mente para poder servir como um freio, como um contrapeso, algo para poder impedir eles de ir adiante. Mas ao mesmo tempo que o inimigo destrói os princípios morais, ele vem então com a outra tática que ao mesmo tempo ele a institui, ok? Por um lado, ele destrói os princípios morais e, por outro lado, ele institui outros princípios para substituir esses princípios cristãos. Mas antes, eu gostaria de dar 3 princípios cristãos, citar 3 princípios cristãos que eu tinha em mente para citar e não citei no vídeo passado. Primeiro, honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Este é um princípio essencial para a família e para o indivíduo em si. Honrar o pai e honrar a mãe é o princípio da autoridade. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, aprende-se desde de criança, você então aprende a respeitar as autoridades, né? Você consegue entrar e sair em qualquer lugar, você consegue conquistar o respeito das pessoas. O homem que honra sua mãe saberá dar honra à sua mulher e amá-la de forma como ela precisa ser amada. De certa forma, o homem que honra o pai e a sua mãe só virá a morrer novo por ser a vontade de Deus que algo aconteça, e por outros motivos, né? E por outros motivos que é como o desprezo pela sua própria saúde, mas não será por, por desrespeito à autoridade. Haverá um respeito, ele respeitará o idoso, ele respeitará o policial, ele respeitará o médico, ele respeitará o professor, ele respeitará o próprio amigo, quando esse amigo se coloca numa posição de autoridade, mesmo que ele não seja uma autoridade em si, mas quando ele, por exemplo, está te dando um conselho, está te dando uma orientação, ele está sendo certo, tomando uma posição de autoridade. De certa forma, ok? Além do fato de que um homem que honra sua mãe, que ama sua mãe, ele jamais será violento com a mulher. Não cobiçarás, Êxodo 20, 17. Todos sabemos o mal que a cobiça pode causar. Logo, este princípio é fundamental para qualquer sociedade, para a estabilidade de qualquer sociedade. Quando você tira esse princípio, você destrói qualquer sociedade. A gente sabe que os grandes impérios, no cerne da destruição e da queda dos grandes impérios e das grandes sociedades, houve o verme da cobiça corroendo as bases desses impérios. Ame o teu próximo como a si mesmo. Mateus 19, 19, foi a citação que eu achei. Isso também tem no Velho Testamento, mas essa citação que eu pude trazer em mente. E outro versículo semelhante ao que Jesus falou, né? O que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Mateus 7, 12. É regra básica para a boa harmonia da convivência. Se você quer, como você quer ser tratado, você deve tratar também, ok? Esses 3 princípios já dão uma ideia de como a ideia ou a visão cristã traz um equilíbrio para a sociedade, ok? Uma coisa que a quebra ou o contrário disso traz a ruína. Então, ao mesmo tempo que o inimigo vem destruindo os princípios cristãos, os princípios morais cristãos, que não são princípios locais, né? Porque quando a gente pensa em princípios morais,
a gente pode fazer as seguintes divisões: princípios universais e princípios locais. Dentro da ideia de princípios locais, a gente pode entender os princípios comunitários e os princípios pessoais. E esses princípios comunitários ou princípios pessoais, a gente pode entender também, dividir também em princípios morais e princípios diversos. Princípios diversos pode se aplicar em N coisas. E agora, princípios morais se aplicam às condutas de convivência e de harmonia das pessoas, da conduta moral das pessoas. Agora, os princípios morais, eles podem tanto ser universais quanto podem ser locais. Mas os princípios cristãos, eu repito, eles não são apenas locais, não são apenas temporais, como se diz, de época, eles são universais. A palavra universal, aplicada aos princípios morais, ela traz a ideia de algo que é para ontem, é para hoje e será para amanhã. A modernidade não altera, ela não muda aquilo que veio do eterno. Não podemos acrescentar que os princípios morais cristãos são princípios eternos, universais e locais ao mesmo tempo. Local porque você pode adaptá-lo à sua comunidade, mas você não pode removê-lo, ok? Mas não pode removê-lo, será o mesmo princípio. Instituir novos princípios morais. É lógico que se você destrói algo, você tem que colocar algo novo no lugar. O espírito do anticristo não precisa tornar todos os princípios morais cristãos pejorativos, mas a uns ele faz isso, como por exemplo através do movimento feminista, ele deu outro significado ao termo submeter. Para o mundo, o submeter é tornar-se escravo, ter a sua vontade sufocada, se exterminar, ficar em último lugar. Através da teologia triunfalista, ser humilde é ser medíocre. Mas, como eu dizia, ele não precisa denegrir todos os princípios morais judaicos cristãos, apenas dar novos significados a eles. Por exemplo, ser justo é ser conveniente, né? Vamos lá, Isaías 5, 18 a 20. Isaías 5, 18 a 20. Vamos lá. Vamos lá, porque eu não marquei aqui. Ai, Pai Santo. Isaías 5. Diz assim, 18 a 20. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com cordas de carroça. E dizem, apresse-se com isso e acabe a sua obra, para que logo a vejamos. Achegue-se e venha já o conselho do Santo de Israel, para que o venhamos a saber. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo, né? É o que diz lá. Eles dão um outro significado à palavra, eles torcem, falam que aquilo que é bom é ruim, que aquilo que é ruim é bom. É claro, ele usa todo um conjunto de táticas, o inimigo, né? Ao mesmo tempo para tornar eficaz a sua estratégia. Fique claro que quando eu falo do espírito do anticristo, eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando de Satanás e estou falando da mentalidade reinante no mundo, né?
desse espírito mundano que trabalha contra o cristianismo. Ele opera no mundo, ele opera através de ideologias, através de mentalidades estabelecidas que se unem contra nós. Por exemplo, se o nosso país é laico, né, tem que se haver um respeito a todas as religiões. Mas quando se trata do cristianismo, o tratamento, eles agem diferenciado conosco. Eles não tratam nós com o mesmo respeito. Pelo contrário, eles movem uma perseguição, como se diz, para esse grupo tem que haver uma exceção. Esse vocês podem perseguir, o resto não. Né? O resto é perseguição religiosa. Esse grupo não, esse grupo são os fundamentalistas, estão plantando para colher. É mais ou menos isso, né? Mas o Ministério da Injustiça também tem os seus fundamentos, ou seja, o ministério de Satanás tem os seus fundamentos. Esses fundamentos são, na verdade, falsos princípios ou princípios de injustiça, né? Que são regidos pelo princípio da cobiça e pelo princípio do egoísmo. São as duas bases, as duas colunas da injustiça. Ou seja, são dois princípios ou leis de necessidade da injustiça. São essenciais para que ela se estabeleça e ganhe força e se prolifere. Ok? Ou seja, para que a injustiça ganhe força, se estabeleça e prolifere, ou seja, espalhe, ela precisa desses dois princípios. Um é a cobiça e o outro é o egoísmo. São essas bases, esses alicerces. Ok? E esses alicerces, eles sustentam outros princípios, outros fundamentos. Essas colunas, né? Elas sustentam outros fundamentos, né? E eu vou dar exemplo aqui de apenas cinco princípios que vêm substituir, por exemplo, aqueles 3 princípios que eu falei: honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo e não cobiçarás. Aí já vem 2 princípios aqui para poder tirar isso, né? O princípio da cobiça e o princípio o princípio da cobiça e o princípio do egoísmo, né? Se não houver, ok? Vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da mentira. Como o princípio do novo código de conduta, na verdade, um velho código, né? A mentira é o princípio onde você fala às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que for conveniente, né? Ou seja, ser justo, né? Como eu disse lá, então, um novo significado da palavra justo, né? Aos seus propósitos. Aquilo que elas querem ouvir, aquilo que for conveniente aos seus propósitos. Você diz para a pessoa o que quer ouvir, o que for conveniente, né, para os seus propósitos, né? Também é uma tática de autodefesa para evitar conflitos desnecessários. Você quer evitar um conflito? Então fala uma mentirinha, né? A seu ver, né? O segundo princípio da injustiça, fundamentado nos princípios do egoísmo e da cobiça, é o princípio da vaidade. Princípio onde a pessoa exalta tudo que é fútil, desde que isso lhe traga algum prazer ou aparente contribuição para o crescimento pessoal ou sensação de bem-estar. Também é a conduta baseada no desejo inconsequente, ou seja, sem medir as consequências de atrair a admiração do próximo, que é o desejo da vaidade, né? Ou seja, desde que isso traga algum benefício aparente, estou dentro, né? É um princípio que exalta tudo que é fútil, né? Hoje em dia tem o TikTok, né? Tanto tem vídeo, alguns raros vídeos legal, né?
Mas existe tanta futilidade, tanta coisa desnecessária, tanto no TikTok quanto aqui mesmo no YouTube, no Facebook e no WhatsApp, tanta futilidade, tanta coisa assim desnecessária. Sensualidade é o terceiro princípio, com o princípio norteador, nortear e guiar, né, que guia. A sensualidade é o princípio cujo indivíduo é orientado pelos seus instintos e sentimentos. Já não é mais pela razão, não é a razão que governa o homem, não é mais um ser racional. Agora o homem é um ser sensual. Afinal de contas, ele não é diferente dos demais animais racionais. É apenas mais um regido pelos seus instintos. Ou seja, nós somos também animais, estamos também regidos por instinto, igual os demais animais, igual a onça, o papagaio, o gorila. Por quê? Porque também nós somos animais evoluídos, não é isso que prega a evolução, né? Então é isso que é o princípio dessa sensualidade fala. Então você viva segundo os seus instintos, deixe brotar, não é isso? E é isso que é pregado nas TV, nos filmes, nas novelas, né? Sedução, o quarto princípio, onde a pessoa usa fraqueza e tendência sensual, né, do próximo para persuadir a fazer o que ele quer. A pessoa olha aquela fraqueza, aquela tendência, aquela inclinação da outra e usa de artimanhas através daquela fraqueza para que ele possa fazer com que aquela fraqueza lhe beneficie, a fraqueza do próximo lhe beneficie, é lucrar com a desgraça alheia. Isso me faz lembrar da mulher que quando Paulo chegou, ele estava andando, ele foi quando ele ganhou Lídia e a sua família para Jesus. Ele no outro dia estava saindo para orar. E aí veio uma mulher incomodando ela. A mulher tinha um espírito de adivinhação. E ela era escrava. Todo o dinheiro que ela ganhava com adivinhação não ia para o bolso dela, não. Ia para o bolso dos senhores dela. E aí o que acontece? Mas ela vinha falando, este é um homem de Deus, esse é um santo homem de Deus, está anunciando a palavra de Deus, e que vos está anunciando o reino de Deus. E falava sobre Paulo, adivinhando quem Paulo era realmente, né? E aí, um dia Paulo foi cansado daquilo, virou e expulsou o demônio dela. E aí eles caíram em cima de Paulo, porque a mulher parou de adivinhar. O lucro daqueles homens acabou. A mulher estava possessa, ela estava escrava de um demônio que atormentava ela. Mas porque esse demônio dava lucro, eles queriam ele, né? Esse é o princípio. E a sedução trabalha dentro desse princípio. É você tentar usar as pessoas para um benefício pessoal. Você pode talvez não estar entendendo o que eu estou falando, né? Eu falei sobre mentira e falei que mentira é o princípio de você falar o que é aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí você pode falar, mas mentira é enganar. Mas eu estou falando aqui, não estou falando da mentira simplesmente como ato de mentir. Entenda, eu estou falando aqui de mentira como um princípio moral. Como um princípio moral da sociedade que o anticristo quer criar. Ou que ele tem criado. Ele destrói os princípios morais cristãos e estabelece no lugar deles esse princípio. Então aqui não é mentira como ato de mentir, é mentira como um princípio. Por isso é que eu dei essa definição para mentira. Mentira é o princípio onde você fala às pessoas o que elas querem ouvir e aquilo que for conveniente para os seus propósitos. Da mesma forma, vaidade aqui não é simplesmente aquela ilusão, aquela vaidade, pessoal. Não, aqui estou falando de vaidade como um princípio. Né? Ele é como um princípio, ela tem um significado diferente. Tem um princípio onde a pessoa exalta tudo que é fútil, desde que isso lhe traga prazer. Também a conduta baseada em um desejo inconsequente de atrair admiração. A sensualidade também é um princípio aqui, né? Ou seja, é você viver segundo os seus desejos, né? E também sedução também é um princípio. É onde a pessoa usa da fraqueza e tendência sensual do próximo para persuadir a fazer aquilo que ele quer. Este é um princípio ensinado pelos satanistas e divulgado também por filmes e novelas, né? Quando a gente vê lá aquelas mulheres que, eu vou
ver, eu vou distrair fulano para que vocês possam passar aqui, quando quer que alguém passe discretamente. Aí o que ela faz? Ela vai, desabotou a camisa, né? E chega perto do guarda lá, do vigia, se insinuando para cima dele. Aí ele distrai olhando para ela, enquanto isso os outros passam. Ou seja, o princípio da sedução. E quinto e último princípio que eu vou estar falando é o princípio da ambição. Princípio onde a pessoa procura atingir seus objetivos e crescer na vida e nas conquistas, tendo apenas em vista a sua realização, tendo apenas a si em vista e não próprio. Princípio baseado na ânsia, no desejo desenfreado para alcançar os seus objetivos. Assim, a ambição é também mais um princípio. Esse princípio, você tem que fazer tudo para crescer e tudo para ganhar, e não importa os outros, nem que você tenha que passar com o caminhão em cima deles, mas desde que você chegue em primeiro lugar, né? Note que são todos princípios fundamentados na injustiça e fundamentados na cobiça, né? Fundamentados no egoísmo e fundamentados na cobiça, ou seja, você cobiça algo para o seu próprio proveito, para a sua própria carne, né? Então, a nossa sociedade é como meninos mimados e pirracentos, quebram sempre a cara com seus caminhos maus e culpam a todos, menos a si mesmo. Aliás, nossa sociedade hoje criminaliza e demoniza a culpa, o sentimento de culpa. A culpa, desta vez, são as religiões, né? Já faz um tempo que tenho ouvido pastores falarem, nós não pregamos placa de igreja, não pregamos denominação, nós pregamos Jesus. Eu já li artigos também de alguns pensadores, que eu não tenho em mente aqui, que falam que também que a religião é a causa dos grandes males, das grandes guerras, é a religião. Está no cerne lá. E ao invés disso, ao invés deles culparem a cobiça, ao invés deles culparem o egoísmo, ao invés deles culparem a sensualidade, né? Eles culpam as religiões, né? E usam como exemplo disso os radicais muçulmanos, né? A Bíblia não diz em 2 Tessalonicenses que o anticristo levantará contra tudo que se chama Deus e se assenta e se chama Deus ou se adora, pois é justamente isso que vem acontecendo de forma sutil, pois como diz o apóstolo, as heresias são introduzidas de forma discreta, ou seja, encoberta. Precisamos examinar a semente que recebemos antes de sairmos por aí espalhando o joio, pensando ser o trigo. Com esta observação me refiro aos pregadores que vão por aí espalhando esse veneno. Vou repetir o que eu li. Gostaria que você prestasse atenção. Precisamos examinar a semente que recebemos antes de sairmos por aí espalhando o joio, pensando ser o trigo. Com esta observação me refiro aos pregadores que vão por aí espalhando esse veneno. Tem muito pregador, fala muita besteira. Ele não estuda bem o que vai falar, não prepara bem o que vai dizer. Ele repete jargões e frases feitas que já ouviu na internet ou que outras pessoas falaram. Ele não pensa, não reflete naquilo, não busca saber a raiz daquelas frases, daquelas palavras, né? Ou seja, ele pega uma semente que lhe é dada e sai espalhando. Ele não procura saber se é joio, ele simplesmente sai espalhando. Então tomem cuidado antes de sair espalhando joio por aí, ok? Fique com Deus e a paz do Senhor.